Pera nos diz o seguinte: ser melhor que os outros é para quem é fraco. O que importa é ser fiel a você mesmo. Então, pense nisso. E você aí de casa, você já ouviu falar em ginástica cerebral, gente? De acordo com uma pesquisa acadêmica, a prática de exercícios aí para o cérebro, gente, são tão importantes quanto o exercício físico. Confira aí. Aos 90 anos, seu Sérgio dirige até a escola para fazer a ginástica da semana. Você não ouviu errado, ele faz ginástica cerebral. O comerciante aposentado frequenta as aulas há 11 anos, desde que percebeu que a memória estava falhando um pouco. Eu estaria a caminho do Alzheimer, porque não tem mais, não uso mais a memória, a cabeça, né? Como comerciante, eu tinha compra, venda, INPS, fiz social, tinha um mundo de coisas para resolver. Agora, sem atividade comercial nenhuma, então a memória é cada vez mais atrofiada. Quando eu vim para cá, foi uma bênção para mim, isso caiu do céu para mim. A turma tem o predomínio de idosos, gente que se aposentou, mas se recusa a ficar parada. Dona Toyoko trabalhou a vida toda como professora. Agora voltou para a escola no papel de aluna e todo dia aprende coisas novas. Os exercícios que nós temos que realizar em casa me tomam um bom tempo, sabe? Então isso preenche a vida da gente, a minha vida. Sim, sempre aprendendo coisas novas. As aulas presenciais acontecem uma vez por semana e tem tarefa para fazer em casa. Ao todo, são mais de 200 atividades para estimular concentração, memória, criatividade, a velocidade do raciocínio e a capacidade de resolver problemas do dia a dia. O princípio da ginástica cerebral é parecido com a atividade física. É preciso exercitar e desafiar o cérebro para que ele se mantenha ativo, como a gente já faz com o corpo. Tem dois pilares super importantes para se fazer a ginástica cerebral com essa faixa etária, que é apresentar coisas novas e coisas variadas. Então, esses são os dois pilares. Aqui na nossa escola, então, o aluno vem toda semana e ele é estimulado a pensar sobre coisas diferentes, que no dia a dia ele não faz. E aí isso faz com que o aluno saia do automático. Lilian é uruguaia e mora em Londrina há 2 décadas. A nutricionista aposentada conta que começou a treinar o cérebro durante a pandemia e não quer nem saber de parar. Para mim, o cérebro é fundamental, porque eu faço outras atividades físicas, mas se o cérebro não funciona bem, o corpo tampouco funciona. Então, é um conjunto. Hoje já se sabe que o cérebro continua se desenvolvendo e fazendo novas conexões, mesmo com a idade mais avançada. É a tal da neuroplasticidade. E fazer ginástica cerebral pode atrasar ou pelo menos amenizar doenças como o Alzheimer. Existem já estudos científicos que comprovam que a realização das atividades cerebrais de uma maneira didática, de uma maneira correta, ela pode postergar o aparecimento dos sintomas de Alzheimer em até 5 anos. E aí, nessa faixa etária, né, de idosos, o quão importantes são esses 5 anos a mais. Para este médico geriatra, o importante é manter o corpo e a mente ativos ao longo da vida. E o cuidado deve ser ainda maior no início da aposentadoria. O grande problema da nossa sociedade é que chega uma hora que a gente acaba a nossa vida laboral, a nossa vida do trabalho, e que meio que a gente deixa o cérebro no sofá, parado, tá certo? Então, este é o momento importante, né? A hora que você está fazendo aquela transição em que você se aposenta, que você deixa de fazer, professores, repórteres, né? Pessoal que trabalha com informação, deixa de fazer isso. Então, este é o momento da gente entender o seguinte: cérebro é um órgão que precisa ser estimulado a vida toda. A boa notícia é que não são apenas exercícios complexos que mexem com o cérebro. Atividades simples podem ajudar e muito. Basta que tragam algum tipo de desafio. O cérebro ele não se alimenta de coisas difíceis, né? Quando a gente olha uma pessoa inteligente, o que é uma pessoa inteligente, um gênio? Ele fala coisas que a gente não tem nem ideia. Não, o cérebro ele é mais simples. O que a gente precisa do cérebro é uma coisa mais simples. Eu preciso que você motive esse cérebro para aprender coisas, tá certo? Para falar com pessoas, para pensar em coisas diferentes para amanhã e não simplesmente achar que o seu cérebro está pronto, tudo que foi feito já foi feito e que a partir de agora não precisa ser feito mais nada. O que a gente pode fazer? Assim, um exercício, uma dica simples para quem está em casa, de repente, né, não tem
a opção, não tem condição de frequentar uma escola, né, que estimule isso. O que dá para fazer no dia a dia para manter o cérebro mais ativo? É interessante isso, né? Então, existem essas escolas, esses cursos onde você pode estimular, mas uma coisa simples, né? Tentar, por exemplo, usar de coisas prazerosas, como a música, né? Tentar decorar a música, cantar sozinha, tá certo? Isso é uma coisa interessante. Ver essas informações, todo mundo hoje é conectado às redes sociais, tenta usar, consumir na rede social uma coisa um pouquinho mais elaborada, que faz você pensar um pouquinho mais, notícias mais interessantes, tá certo? A conexão junto com amigos, né? Quando a gente conversa com amigos, não simplesmente para falar fofoca, mas para conversar, desenvolver alguma coisa interessante. Um avô que se preocupa, por exemplo, se interessa por uma questão do neto. O que você está fazendo? O que você está estudando? Mostra para mim. Então, isso é uma coisa interessante. E a famosa palavra cruzada, né? Que não é para todo mundo que ela gera prazer e gera desafio, mas é uma coisa interessante, né? Hoje nós temos aplicativos no celular que treinam, brincam com a gente com uma segunda língua. Muito legal isso, né? Você ficar tentando aprender uma ou outra palavra de uma outra língua. Ninguém precisa sair daqui aprendendo a falar uma segunda língua, mas precisa brincar com essa segunda língua. O cérebro gosta disso. É isso mesmo, gente. Atenção.